Boa tarde, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quem fala com vocês é o pastor Heitor. É com um privilégio eu estar gravando mais um vídeo para a glória do nome do nosso Deus maravilhoso. E a mensagem que o papai também colocou no meu coração fala de dois filhos, o filho pródigo, a história, a parábola do filho pródigo, a qual muitas vezes as pessoas já ouviu, já escutou, mas a parábola começa a contar a história de dois filhos, o mais moço e o mais velho. O mais velho era obediente em tudo, e o mais novo queria se aventurar, queria conhecer o mundo, queria ganhar mais dinheiro, fazer o seu negócio, ser o dono do seu nariz, vamos se dizer assim. E o filho pródigo, o filho mais novo, ele decidiu pedir a herança para o seu pai, ele decidiu ir conversar com o seu pai e pegar parte da sua herança, pegar parte que pertence a ele. E a Bíblia fala que ele chega até o seu pai e fala: pai, eu venho pedir a parte da minha herança, a parte que me é devida, a parte que me convém. Eu quero a minha parte, porque eu vou partir para uma outra terra. E o filho pródigo, o filho mais novo, não pensou se ia desagradar o pai. Ele nem sequer questionou se o pai ia ficar chateado com aquela decisão. Provavelmente todos nós sabemos que o pai queria que o filho ficasse ali dentro da sua fazenda. E o filho automaticamente pegou a sua herança e partiu para uma terra longe, distante. Aí a palavra diz que ele começou a gastar de maneira errada o seu dinheiro, quer dizer, desbanjou o seu dinheiro, gastou naquilo que não era bom, gastou com prostituta, com drogas, com orgias, vivendo uma vida devassa, uma vida errada. E quando o dinheiro dele estava ainda no seu bolso, quando ele ainda tinha dinheiro, tinha amigos, tinha alegria, tinha pessoas que davam tapinha nas costas, tinha pessoas que falavam que ele era o melhor, ele era o cara, aleluia, poderia comprar amizade. Mas quando o dinheiro veio se acabar, começou a passar dificuldade, porque a Bíblia fala que houve uma grande fome naquela terra. E ele começou a passar necessidade, começou a passar fome. E a única coisa que reservou para ele foi cuidar de porcos, de ser pastor de porcos. E a Bíblia fala que a fome era tanta, que ele desejava comer a lavagem. Ele desejava comer o que os porcos estavam comendo. Mas você pode dizer: pastor, mas eu já ouvi essa história, eu já ouvi essa parábola. Mas essa parábola é uma parábola verídica, é uma parábola comparada ao reino dos céus, comparada, como se dizia, Jesus pegou o carnal, aleluia, pegou o espiritual para explicar no carnal. A parábola é para trazer uma comparação de uma história, mas trazendo ela verídica. Porque Jesus mesmo contando parábolas, mas ele citava parábolas para contar uma verdade, para mostrar uma verdade. E muitas vezes você está vivendo como esse filho pródigo, longe de Deus. E a Bíblia fala que ele cai em si e começa a fazer um texto, começa a falar, decorar um texto. E caiu em si, começou a lembrar do seu pai, lembrar dos momentos bons que passou com ele, que tinha tudo. E o pai falou: filho, por que você vai sair, meu filho? Aqui você tem tudo. Eu tenho tudo para você, aqui não te falta nada. Tem amor, tem paz, tem alegria. Não te falta nada, meu filho. O que você vai cheirar lá fora? O que você vai caçar lá fora? Eu te dou tudo, amor, alegria.
E o filho não escutou e foi. E a queda foi grande. E ele cai em si. O que é cair em si? A palavra diz cair em si é que ele tinha tudo e não percebeu. Muitas vezes você tem um bom casamento, mas não vê a grande mulher que você tem. Muitas vezes você vê a família, que muitas vezes você reclama, a tua mãe, o teu pai, que dá tudo para você. E muitas vezes você prefere ir embora, ignora o teu pai, ignora a tua mãe. Fala, acha essa família chata, que muitas vezes pega no teu pé porque te ama, que te quer bem. E esse filho foi a mesma coisa. Ele saiu, começou a passar fome nessa cidade porque acha que a melhor opção é sair, é abandonar, é mudar de casa, é casar, sair rapidamente dentro da casa para ter um livre-arbítrio, para ter a liberdade que tanto sonha. Mas quando tem a liberdade, muitas pessoas, muitas mulheres estão morrendo porque acha que ali dentro da casa, dentro da família, com a mãe, com o pai ou com o casamento, não está bom. E acha que mudando de casamento, de você casando com outro, ou tentar achar a cara metade, é ilusão. Porque muitas vezes nós tentamos caçar as coisas boas lá fora que o mundo nos oferece. E esquecemos que coisas boas estão dentro da casa do Pai. Debaixo do nosso nariz nós não vemos. Por quê? Porque é restrito, é apertado, é muito pegação, muita disciplina. E o filho pródigo, quando ele cai em si, ele percebe que mesmo com a dureza, mesmo com a correção do pai, ele sabe que o pai que amava, o pai queria o bem dele, o pai queria protegê-lo. Mas muitas vezes Deus, Ele não vai te proibir de você sair, Ele não vai te proibir de você pegar a parte da sua herança. Ele vai deixar você dar uma voltinha pro mundo. Ele permite essa voltinha. Para quê, pastor? Para quando você perder o seu dinheiro, você vai perceber que não tem mais amigo, porque o amigo que rodeava a tua vida era por interesse, era pelo ouro, pela prata, por aquilo que você poderia oferecer para eles. Deus permite essa voltinha de às vezes você se separar, de casar com outro ou se envolver com outra pessoa e viver uma vida de sofrimento, uma vida de brutalidade, uma vida de sofrimento. Aí você cai em si e fala, nossa, eu tinha um casamento perfeito e eu troquei por isso aqui. Muitas vezes você se preocupa, às vezes você tem a tua família, tem o seu pai, a sua mãe, acha que são ignorantes, mas eles te amam. E quando você sai de casa para casar rapidamente, primeira pessoa que se encontra, às vezes o pai fala, filha, esse não é homem para você, filho, esse não é homem para você. Essa pessoa não presta. Espera. Aí você fala, mãe, pai, tu é careta, você pega muito do meu pé. Sim, eles pegam no teu pé porque te amam. Por isso que Deus permite você dar uma volta, para quando você for desfrutar, querer ver com os teus próprios olhos, sentir na tua pele a dor, o sofrimento, a solidão. Porque quando você estava dentro da casa do teu pai e da tua mãe, ou quando você estava dentro da casa do pai, que você foi pedir a herança, quando você estava machucado, ele estava lá para dar o ombro amigo para você chorar. Quando você estava triste, ele estava lá para te consolar. Quando você precisava de conselhos, de direção, ele estava lá para te dar a direção. Quando você precisava de carinho, ele estava lá para te dar carinho. Quando você precisava de tudo, ele estava lá sempre para te proteger. E quando você sai para dar uma volta, você percebe que não tem isso. Não tem ombro amigo, não tem amigos verdadeiros. São tudo ilusão, passageiro para você. O filho pródigo é uma história contada verídica. A história que é contada para mim e para você é que aqueles que muitas vezes querem dar a voltinha não percebem que tem tudo. E quando está lá fora, ele percebe que ele tinha tudo, mas não sabia. Não tem acreditado, o leite derramado é tarde. Não podemos mais chorar pelo leite derramado.
Ele cai em si, que ainda Deus fala que Ele sempre dá uma segunda oportunidade. Ele dá uma segunda chance para mim e para você. Ele só quer que nós caímos em si. Ele só quer que nós vemos que a vida não é como nós pensamos, que a vida não é aquilo que nós desejamos, que é a ilusão, o desejo da nossa carne, é a ilusão que nós desejamos procurar lá fora, é a ilusão se apartar daquelas pessoas que nos amam verdadeiramente, que sempre nos alerta, aparta desse amigo. Nós sempre temos amigos verdadeiros para nos proteger, e muitas vezes achamos que é careta, e sempre abrimos nossos olhos. Ele caiu em si e lembrou do Pai, lembrou das coisas boas. A Bíblia fala que ele lembrou, quer dizer que quando ele desejava comer daquela lavagem, quando ele desejava alimentar daquela podridão, daquele pecado, porque a lavagem é simulada de uma podridão. O pecado significa a podridão para mim e para você. Aquela lavagem simboliza o mundo, os prazeres que outrora eu e você estamos comendo longe dele. Longe dele nós vai comer lavagem, longe dele nós vai passar fome espiritual, longe dele nós vai sofrer espiritualmente, longe dele não teremos paz, alegria, só sofrimento. É isso que Jesus está falando para mim e para você, que longe dele nós estaremos comendo lavagem e só colhendo dor, solidão, tristeza. Sabe essa dor, esse vazio que está no teu coração? É porque você está longe dele. E infelizmente tem filho pródigo dentro da igreja e não sabe que é filho pródigo. Como assim, pastor? Muitas vezes não é só os que saem da igreja ou que se afasta do pai se torna um filho pródigo. O filho pródigo é aquele que tem fome da palavra, mas não sente fome da palavra. Não sente mais o primeiro amor, não chora mais. Está dentro da igreja por estar. Às vezes só frequenta a igreja porque não tem outro lugar melhor para ir. O filho pródigo dentro da igreja é aquele que não sente mais a presença de Deus, se sente vazio, abandonado. E o prazer da carne ele sente bastante, mas não consegue sentir mais o abraço do Pai. E quando ele cai em si, quando ele se dá conta, quando ele percebe que a burrada que ele fez, ele começa a treinar o que ele vai falar, arrependido de ter abandonado tudo que ele tinha, que era tudo realmente, que ele tinha tudo e não sabia. Ele começa a colocar e treinar um discurso para chegar diante do Pai e falar: Pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata como um dos seus escravos, porque eu não mereço ser teu filho. É isso que Jesus quer, é isso que Deus quer. Arrependimento sincero. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa dessa podridão que você está comendo. A orgia, ciúmes, avareza, orgulho, inveja, bebedice, drogas, porque isso daí te alimenta, te sustenta por uma noite, às vezes só pela hora. A droga, a maconha, o crack. Assim como eu, quando eu precisava de me confortar, eu buscava refúgio nas drogas, eu buscava o refúgio no alcoolismo, eu buscava o refúgio nos amigos errados, nas companhias erradas. Mas quando eu me satisfazia, eu me sentia alegre, mas no outro dia, o buraco, o vazio estava lá de novo no dia seguinte. E quando eu fui me dar conta, quando eu fui perceber, eu tinha tudo e não sabia. E quando o filho pródigo começou a caminho, abandonou o serviço e foi até a casa do pai, a fazenda, onde o pai estava como antigamente. E a Bíblia fala que ele sempre estava ali na porteira, esperando o filho que está morto voltar, ressurgir, voltar à vida. E esse filho é aqueles que ainda também não conheceram a Cristo. É aqueles que passam a vida toda rejeitando o Pai, precisando, dizendo com orgulho, dizendo: eu não preciso de você,
aqui no mundo para mim tá bom, vivendo essa vida errada tá bom, e sempre ignorando. E o pai lá sempre com esperança na porteira da casa, esperando o filho retornar e voltar. E quando o filho levanta os olhos, o pai ergue os olhos, vê o filho a longe, e o filho vê o pai a longe, com vergonha, chateado, muitas vezes voltar para a igreja porque você caiu, voltar para a igreja com aqueles pensamentos, o erro que você cometeu, é reconhecer, isso é ser filho, é reconhecer o erro, é reconhecer o pecado, é isso que papai quer. Aí às vezes você não tem força para voltar, porque quando você quer voltar, o diabo vem, suspira, aleluia, fala no teu ouvido dizendo que você vai voltar. Depois de tudo que você fez, você jogou na cara do pai que ele não merece você, você jogou na cara do pai que você não merece ser seu pai. Você vai voltar envergonhado, eles vão te humilhar, eles vão te apedrejar, aonde você estiver me ouvindo agora. Seja você filho pródigo ou não, seja você dentro da igreja sentindo um filho pródigo, por favor, escute. Ele só quer que você seja sincero com ele, se arrependa, reconheça o teu erro. Faça que nem um filho pródigo chegou diante do pai e falou: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, não sou digno de ser teu filho, mas me trata como um dos seus escravos, porque é melhor ser o seu escravo e poder tudo e ter tudo da tua mesa, do que ser um filho, um escravo do pecado, e estar comendo lafaz, podridão, sentindo fome e sede da tua palavra, do teu refúgio, do teu abraço. Me perdoa, pai. É isso que o filho pródigo estava falando. Me perdoa, pai. Me perdoa pela minha ignorância. Me perdoa pelo meu orgulho que não dou o braço a torcer. Me perdoa por não aceitar as suas correções. Me perdoa, pai, por ter te ignorado há tantos anos. Estou sofrendo. Eu preciso me reencontrar contigo de novo. E o pai alegre dizendo: o interessante é que o pai não corrige. O interessante é que o pai não fala: bem feito, eu não te avisei. Não, o pai não fala isso. Sabe por que ele não fala? Porque o mundo, o pecado, ensinou ele. Ele viu e percebeu, caiu em si, que a casa do pai é muito melhor do que viver aquele mundo de podridão, viver aquele mundo de fracasso, de solidão. Ele estava disposto a ser escravo do pai do que ser escravo do mundo e do pecado, ser escravo do ódio, ser escravo do orgulho, ser escravo da arrogância, ser escravo da avareza, ser escravo do pecado, da raiva, da mágoa. Tudo isso, às vezes você está sendo escravo do passado, às vezes você está sendo escravo do adultério que cometeu ou cometeram contra você, você não consegue perdoar. Às vezes você está sendo escravo e você foi injustamente condenado, e por causa disso você se afastou de Deus. Às vezes a palavra que te machucou, que saiu da boca de pastores de famílias, chamando você de ovelha negra, e por causa disso você guardou, abrigou no teu coração a ira, o ódio, a mágoa. E Jesus está falando para você hoje: tudo isso te ensinou a saber que você tinha tudo e não percebeu. Mas o mundo já te ensinou, já te corrigiu, já te consertou. Porque se não fosse assim, você não estaria buscando a presença dele e não estaria arrependido, porque só havia dor. E o pai automaticamente faz o quê? Pega, mata o melhor novilho. Vamos fazer uma grande festa, um novilho gordo. Põe o melhor anel, anel de noivo, anel de filho. Coloca a melhor festa, sandálias novas. Restitua. Papai está dizendo para você que quando você vem arrependido, quando você se entrega arrependido, Ele restitui tudo que você perdeu em dobro, sara a tua ferida, aleluia, tampa o buraco vazio que está no teu coração, traz de volta a tua esperança. Ele ressuscita a tua vida. Você que está me ouvindo sendo um filho pródigo,
Não se aparta dele, volta para ele, que ele não vai te condenar, ele não vai te açoitar, ele não vai falar palavras que vai te ferir. Ele só quer que você reconheça que você é pecador. E não faça que nem Adão e Eva, joga a culpa nos outros e nunca assuma a sua culpa. Deus não quer Adão, meus irmãos. Deus não quer Eva. Deus quer pecadores que reconhecem os seus pecados, pecadores que se arrependem dos seus erros. Assim